Houve uma mudança de planos. O cruzeiro será apenas para a família. A mensagem do meu filho chegou como um soco no estômago. Minha resposta? Cancelei os cartões de crédito que ele usava em meu nome. Coloquei à venda a casa onde ele morava e simplesmente desapareci. Ao voltar de sua viagem em família, ele me ligou. 47 vezes. Se a dor de se sentir invisível para aqueles que você mais ama lhe é familiar, ou se você já testemunhou o sacrifício de uma vida inteira por um filho ingrato, esta história irá ressoar em sua alma. Acompanhe-me, pois o final é tão surpreendente quanto a própria vida. Meu nome é Jandira. Aos 62 anos, eu personificava a mãe que todos idealizam, aquela que se levanta antes do sol para passar o café, que costura os próprios sonhos para remendar os dos filhos, que se desfaz em pedaços só para ver um sorriso no rosto de quem ama. O que os poemas não contam, no entanto, é que o peso de tanto amor pode, paradoxalmente, nos tornar invisíveis. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A história que vou narrar se desenrolou há alguns meses. Mas para que você entenda como cheguei àquele momento desolador no porto do Rio de Janeiro, preciso rebobinar a fita. Preciso lhe mostrar quem eu era antes que o mundo desabasse. Foram anos de luta. De dia, eu era auxiliar administrativa em um escritório de contabilidade. À noite, empunhava vassouras e baldes, fazendo faxina em prédios comerciais no centro do Rio. O sono era escasso, a comida, muitas vezes, também. Mas para o meu Daniel, nada jamais faltou. A lembrança do dia em que ele passou para a engenharia ainda me umedece os olhos. Chorei tanto de orgulho que meus olhos permaneceram inchados por 2 dias. Cada mensalidade foi paga com o suor que escorria pela minha testa. Eu olhava para minhas mãos calejadas, para as varizes que desenhavam mapas em minhas pernas, e sussurrava para mim mesma: vale a pena. Por ele, tudo vale a pena. Daniel sempre foi um filho exemplar, atencioso, carinhoso. Na faculdade, me ligava todos os dias, dizendo que eu era a mulher mais forte que ele conhecia e que um dia me daria o mundo. E eu acreditava. Acreditava com cada fibra do meu ser. Então, ele conheceu Patrícia. Não me entenda mal. No início, eu até gostei dela. Uma moça bonita, elegante, com aquele ar de quem nasceu em berço de ouro. Trabalhava com marketing numa grande empresa, sempre citando projetos e reuniões importantes. Seus sorrisos eram polidos, ela me chamava de sogra querida e elogiava minha comida. O namoro durou 2 anos e o casamento foi lindo, preciso admitir. Eu paguei minha parte. Na verdade, mais do que a minha parte, porque o meu filho merecia uma festa de rei. Gastei quase todas as economias de uma vida naquele dia. Mas ver Daniel, impecável em seu smoking, olhando para Patrícia como se ela fosse o centro do universo, aquilo, para mim, não tinha preço. Logo vieram os netos, Sofia e depois Mateus. 2 crianças de olhos imensos e risadas cristalinas que derretiam meu coração. Tornei-me uma avó coruja, daquelas que carregam fotos na carteira para mostrar a estranhos. Eu cuidava deles sempre que o casal precisava. E eles precisavam com uma frequência impressionante. Jandira, pode ficar com as crianças hoje? Jantar de trabalho. Mãe, a Patrícia tem uma reunião até tarde. Busca os meninos na escola? Sogra, você é um anjo. Vamos viajar no fim de semana. Pode ficar com eles? Eu nunca disse não. Jamais. Para mim, aquilo era a essência da família. Estar presente, ajudar, pertencer. Foi nessa época que a busca por uma casa maior começou. O apartamento alugado na Tijuca já não servia para o estilo de vida que Patrícia almejava. Um dia, Daniel apareceu no meu pequeno apartamento em Madureira, meu porto seguro.
conquistado após 15 anos de aluguel. Mãe, preciso ter uma conversa séria com você. Meu coração gelou. Encontramos a casa perfeita, no Leblon. É espetacular, mãe. 3 quartos, suíte master, varanda com vista para o mar. Seus olhos brilhavam, mas minha mente só calculava o impossível. Está um pouco acima do nosso orçamento, ele admitiu. Mas é um investimento. O valor só vai subir. A questão é a entrada. Você conseguiria nos ajudar? Seria um empréstimo, claro. A gente te paga assim que as coisas estabilizarem. Empréstimo. Ele usou essa palavra, mas nós dois sabíamos a verdade. E o mais assustador: eu não me importei. Era pelo meu filho, pela minha família, pelos meus netos. Eu vendi meu apartamento, vendi meu chão, meu cantinho. Com o dinheiro, não apenas dei a entrada na casa deles, como coloquei a propriedade em meu nome para facilitar o financiamento, já que minha renda de aposentada era mais estável. O combinado era que eles pagariam as parcelas e, ao quitar, transferiríamos o imóvel. Você é a melhor mãe do mundo, Daniel disse, num abraço que pareceu sincero. Patrícia sorriu, aquele sorriso perfeito e distante. Sogra, nunca vamos esquecer o que você fez por nós. Ah, as ironias da vida. Aluguei um quarto e sala minúsculo em Meyer, me convencendo de que era temporário. Nos primeiros meses, a fantasia se sustentou. Eu visitava a casa nova, levava minha torta de frango, brincava com as crianças no quintal. A decoração de Patrícia era impecável, tudo em tons neutros, com quadros modernos e indecifráveis. Jandira, que bom que veio, ela dizia. Mas, sutilmente, as coisas começaram a mudar. Primeiro vieram as pequenas alfinetadas. Sogra, podia ligar antes de vir? A casa às vezes está uma bagunça. Fico sem graça. Mãe, a Patrícia prefere que você não dê tanto doce às crianças. Alimentação saudável, sabe? Jandira, nós temos nossa rotina. Talvez seja melhor combinarmos os horários de visita. Horários combinados para visitar meus netos na casa que eu comprei. Eu engolia em seco. Respeitava os limites. Depois vieram as exclusões. Vamos fazer um churrasco no sábado, mãe? Ah, mas é só o pessoal da Patrícia. Networking. Vamos para Búzios com uns amigos. Não, as crianças vão conosco. É uma viagem de casais, entende? A família da Patrícia vai estar aqui. Fica meio apertado. Cada exclusão era uma pequena ferida. Nenhuma era grande o suficiente para justificar um grito, mas, somadas, formavam um peso insuportável no peito. Minha irmã Rosa, que vive em Paris, era minha única válvula de escape. Jandira, quando você vem me visitar? Ela perguntava em nossas ligações mensais. Ah, Rosa, os netos, o Daniel precisa de mim. O Daniel é um homem feito, ela rebatia. Você também tem direito a uma vida. Eu não queria ouvir. Aceitar que ela estava certa era admitir que eu havia me anulado. Até que, em dezembro do ano passado, Daniel me ligou, eufórico. Mãe, tenho uma surpresa para você. Fechamos um cruzeiro de Réveillon. 7 dias pela costa brasileira. Você, eu, Patrícia e as crianças. Vai ser incrível. As lágrimas vieram sem permissão. Um cruzeiro. Eu, que mal conhecia o Brasil, iria passar a virada do ano em alto mar, com minha família. É sério, Daniel? Claro, mãe. Você merece. Os meses seguintes foram um sonho. Comprei roupas novas, fui ao salão, adquiri até um maiô. Contei a todos com um orgulho que não cabia em mim. Vou fazer um cruzeiro com minha família, eu anunciava, e a felicidade dos outros me aquecia. Na véspera do embarque, véspera de Natal,
Arrumei a mala com um cuidado quase cerimonial. Cada peça de roupa dobrada, os remédios organizados, os ursinhos de pelúcia para os netos. A ansiedade mal me deixou dormir. O embarque era às 2 da tarde. Daniel passaria para me buscar ao 12h30. Às 11, eu já estava pronta, sentada na sala do meu pequeno apartamento, a mala ao lado, os olhos fixos no relógio. 12h30. Nada. 12h45. Mandei uma mensagem. Nenhuma resposta. 1 da tarde. Liguei. Caixa postal. 1h15. Liguei para a Patrícia. Direto para a caixa postal. O pânico começou a se instalar. Pensei no pior. Desisti de esperar e chamei um Uber para o porto. Cheguei às 2h15, o coração na boca. Foi quando meu celular apitou. Uma mensagem de Daniel. Mas o que descobri naquele momento, em meio à multidão festiva, arrastando suas malas para as férias dos sonhos, foi algo que jamais esquecerei. Minhas mãos tremiam ao tirar o celular da bolsa. Ao meu redor, a energia era contagiante. Famílias riam, crianças corriam, e o navio, imenso e branco, parecia sorrir para a Baía de Guanabara. Uma alegria que contrastava brutalmente com as palavras na tela. Mãe, houve uma mudança de planos. Você não vem no cruzeiro. A Patrícia prefere que seja apenas a família. Eu li, reli e li uma terceira vez. As palavras não se encaixavam. Apenas a família. E eu? Eu não era família? Eu que o carreguei no ventre? Que passei noites em claro com suas febres? Que trabalhei em múltiplos empregos para lhe dar um diploma? Eu, que vendi meu lar para que ele tivesse o dele? Eu não era família? Senti o chão fugir. Agarrei-me a um poste, o ar faltando em meus pulmões. Uma mulher perguntou se eu estava bem. Menti com um aceno de cabeça. Nada estava bem. Então, eu os vi. Daniel, Patrícia, Sofia e Mateus, na fila de embarque. Daniel com Sofia nos ombros, rindo. Patrícia, segurando a mão de Mateus, impecável em um vestido branco e óculos escuros. A imagem perfeita de uma família de comercial de margarina. Uma família feliz, completa, sem mim. Meus pés se moveram por conta própria, abrindo caminho pela multidão. Daniel! Ele se virou. Por um instante fugaz, vi culpa em seus olhos. Mas ela se dissolveu, dando lugar a uma máscara de indiferença. Mãe, recebeu minha mensagem? Recebi. Minha voz saiu como um arranhão. O que isso quer dizer? Que eu não sou família? Patrícia se interpôs, com um sorriso que não alcançava os olhos. Jandira, não é nada pessoal. É que, bem, nós precisamos de um tempo só nosso, sabe? Criar memórias com as crianças, sem interferências externas. Interferências externas. Era isso que eu era. Mas eu comprei roupas. Eu esperei por meses. Daniel, você disse que era uma surpresa para mim. Meu filho desviou o olhar, incapaz de me encarar. Foi uma decisão nossa, mãe, pelo bem dos nossos filhos. E eu não sou boa para os seus filhos? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Eu, que cuido deles quase todos os dias, que fico com eles quando estão doentes. Jandira, não precisa dramatizar, disse Patrícia, cruzando os braços. É só uma viagem. Você está fazendo um escândalo por nada. Um escândalo por nada. Meses de esperança, sonhos e economias. Nada. Foi quando Sofia me viu e esticou os bracinhos em minha direção. Vovó? Vovó? Eu dei um passo para pegá-la, mas Patrícia foi mais rápida, virando a menina para o outro lado. Sofia, querida, vamos entrar no navio. Lá dentro tem piscina e um escorrega.
A voz de meu filho era um bálsamo para a menina, que se distraiu imediatamente. De mãos dadas, eles começaram a caminhar em direção à passarela de embarque. Daniel! Chamei uma última vez. Ele parou, mas não se virou por completo, oferecendo-me apenas o ombro, uma barreira sutil. Desculpa, mãe. É só uma semana. A gente se vê na volta. E com isso, eles embarcaram. Fiquei ali, parada no cais, a minha mala ao lado como uma âncora inútil, observando-os se tornarem silhuetas distantes. Sofia, lá do alto, acenou. Eu acenei de volta, forçando um sorriso que não alcançou meus olhos. Não sei por quanto tempo permaneci imóvel. Vi outras famílias embarcando, ouvi as sirenes que anunciavam a partida, vi as amarras grossas sendo soltas e atiradas de volta à terra. E quando o navio, aquele colosso branco, finalmente se afastou do cais, lenta e majestosamente, eu ainda estava lá. Apenas uma mulher com uma mala, vendo seus sonhos navegarem para longe do horizonte. O caminho de volta para casa no Uber foi um mergulho no silêncio. O motorista tentou puxar conversa uma ou duas vezes, mas meus monossílabos o convenceram a desistir. Eu olhava pela janela sem realmente ver. As ruas do Rio de Janeiro passavam por mim como um borrão de luzes e sombras. Ao chegar no meu pequeno quarto, deixei a mala cair com um baque surdo e sentei-me na cama. O choro não veio. Não de imediato. Fiquei ali, estática, encarando a parede nua, enquanto as palavras de Daniel ecoavam em minha mente como um disco arranhado. A Patrícia prefere que seja apenas a família. Peguei o celular e abri nossa conversa. Rolei para cima, para um tempo em que as palavras pareciam ter peso. Você é a melhor mãe do mundo. Nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim. Te amo, mãe. Palavras vazias. Ou pior, palavras com prazo de validade. Foi então que uma lembrança emergiu, um detalhe pequeno, insignificante, que de repente ganhou a dimensão de uma revelação. 3 meses atrás, um sábado de manhã. Fui à casa deles levar uma encomenda, que por engano fora entregue no meu endereço. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Usei a chave que ainda tinha comigo, uma relíquia de tempos passados. Entrei em silêncio, planejando apenas deixar o pacote sobre a mesa e sair. A casa parecia vazia, até que ouvi vozes vindas do escritório. A porta estava entreaberta. Assim que terminarmos de pagar, a gente transfere para o nosso nome e pronto. Era a voz de Patrícia, clara e pragmática. Mas e a minha mãe? Daniel perguntou, a voz mais baixa. Daniel, seja realista. Ela está velha, aposentada. Não vai fazer nada com uma casa desse tamanho. E legalmente, assim que quitarmos e transferirmos, será nossa. Ela praticamente nos deu de presente. Eu sei, mas ainda me sinto mal. Quem pagou a entrada? Quem está pagando as parcelas? A gente, Daniel. Todo mês é o nosso dinheiro que sai da conta. Ela só colocou o nome no papel. E outra. Pense em tudo que ela vai economizar quando não precisar mais pagar aluguel. Como assim? Bom, quando a casa for oficialmente nossa e não precisarmos mais dela nos documentos, ela pode se mudar para um lugar menor, mais barato. Vai ser melhor para ela também. Naquele dia, eu saí como entrei, em silêncio. Voltei para casa e passei horas tentando me convencer de que havia entendido errado, de que eles não estavam planejando. O quê? Me usar? Me descartar? Mas agora, sentada naquela cama, com o gosto amargo da exclusão na boca, aquela conversa se encaixava perfeitamente. Eles me usaram. A casa no Leblon, a minha casa, pela qual vendi meu apartamento, nunca foi um projeto de família. Foi uma transação.
Eles precisavam do meu nome para o financiamento da minha entrada, da minha estabilidade financeira. E quando não precisassem mais, eu poderia ir para um lugar menor, mais barato. Um lugar como o quartinho onde eu estava agora. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era tristeza, nem mágoa. Era algo mais frio, mais sóbrio. Era clareza. Levantei-me e fui até o armário. No fundo, dentro de uma velha caixa de sapatos, guardava meus documentos mais importantes. E ali estava ela, a escritura da casa do Leblon. Peguei o papel, minhas mãos tremendo não mais de dor, mas de uma energia estranha, quase elétrica. Li cada linha. Proprietária, Jandira Santos Oliveira. A casa estava no meu nome, inteiramente no meu nome. Eu tinha vendido meu apartamento, me mudado para um cubículo, me transformado em babá em tempo integral. Tinha sido excluída, ignorada, tratada como um inconveniente. E eles achavam que eu simplesmente aceitaria? Que assistiria passivamente enquanto me empurravam para a margem de suas vidas? Sentei-me novamente na cama, a escritura nas mãos, e pela primeira vez em muitas horas, sorri. Não era um sorriso de felicidade. Era o sorriso de quem acaba de ter uma epifania, de quem percebeu que talvez, apenas talvez, o jogo ainda não estivesse perdido. Peguei o celular e digitei no Google: advogado especialista em direito imobiliário, Rio de Janeiro, urgente. Se eles não me queriam mais como família, tudo bem. Mas eu faria questão de garantir que nunca se esquecessem que, por um breve e decisivo momento, eu fui a dona de tudo o que eles mais desejavam. O que eu descobriria na ligação para aquele advogado, no dia seguinte, mudaria tudo. O escritório do Dr. Marcos ficava em um prédio comercial sóbrio em Botafogo. Era dia 26 de dezembro e eu conseguira um encaixe de emergência. A secretária me ofereceu um café que aceitei apenas para ter o que segurar. Eu oscilara a noite inteira entre a determinação e a culpa. Sou uma mãe terrível, a culpa sussurrava. Mas então a lembrança do porto, da frieza de Daniel, do apenas a família, me devolvia a firmeza. Doutor Marcos, um homem de cabelos grisalhos e olhar atento, ouviu minha história sem interrupções. Dona Jandira, deixe-me ver se entendi, disse ele ao final. A casa está integralmente em seu nome. A senhora deu a entrada com o dinheiro da venda do seu próprio apartamento. Seu filho e nora pagam as parcelas, mas não existe nenhum contrato formal entre vocês. Correto? Correto, respondi, o coração acelerado. E a senhora tem toda a documentação? A escritura? Os comprovantes? Tenho tudo. Ele recostou-se na cadeira. Dona Jandira, legalmente, a casa é sua. Totalmente sua. A senhora pode vendê-la. Vender? A palavra soou estranha em minha boca. Sim, mas há detalhes. A senhora precisaria notificá-los para desocupar o imóvel, o que poderia levar a uma ação de despejo. E eles poderiam tentar reaver os valores das parcelas pagas. É um processo. Meu ânimo vacilou. Contudo, ele continuou, erguendo um dedo. Há uma situação em que as coisas se tornam mais simples. Se o imóvel estivesse desocupado, não haveria necessidade de uma ação de despejo. Desocupado? Sim. Se, por exemplo, os atuais ocupantes estivessem viajando, seria a janela de oportunidade ideal para uma venda rápida. Viajando. Eles estavam em um cruzeiro de 7 dias. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. A mesma viagem da qual fui excluída era o que me daria a chance de agir. Quanto tempo leva uma venda em média? Uma casa no Leblon, com essa localização? Com o mercado aquecido? Em 2 semanas, podemos ter propostas sérias. Em um mês, a escritura pode estar assinada. Eles voltavam em 7 dias.
O tempo estava correndo. Doutor Marcos, eu quero fazer isso. Eu quero colocar a casa à venda. Ele me observou por um longo momento, seus olhos experientes avaliando minha resolução. Dona Jandira, isso vai criar um conflito familiar de proporções imensas. Vai doer. Tem certeza de que quer seguir em frente? Fechei os olhos e vi o navio se afastando. Ouvi a voz de Patrícia planejando meu futuro em um lugar menor. Vi Daniel incapaz de me olhar nos olhos. Vi anos de anulação, de ser conveniente, de ser usada. Tenho certeza. Então vamos precisar de uma corretora muito eficiente. Conheço a pessoa certa. Teresa chegou em menos de uma hora. Era uma mulher elegante, com a energia de quem move montanhas antes do café da manhã. Leblon, 3 quartos, varanda com vista? Ela sorriu. Esse imóvel vai voar do mercado. Mas preciso vê-lo hoje. Agora. Hoje? Engasguei. Hoje. Cada hora conta. Eu tinha a chave. A pequena chave prateada que Daniel nunca pedira de volta. Estava na minha bolsa, pesando como se fosse feita de chumbo e de destino. Eu tenho a chave. Minha voz saiu firme. Teresa e o Dr. Marcos trocaram um olhar. Então vamos agora, disse ela, já de pé. Menos de 24 horas depois de ser deixada no cais, eu estava abrindo a porta da casa do Leblon para uma corretora de imóveis. A casa estava silenciosa, impregnada com aquele cheiro de lugar fechado. Malas vazias no corredor. A geladeira abastecida para o retorno que não aconteceria como planejado. Enquanto Teresa percorria os cômodos, murmurando sobre luz natural excelente e acabamentos de primeira, eu parei na sala. Sobre a mesa de centro, uma pasta de documentos me chamou a atenção. Dentro, entre extratos bancários, havia um rascunho. A caligrafia era de Patrícia. Acordo de transferência de propriedade, após quitação final do imóvel, prevista para março de 2026. 6 meses. Em 6 meses, eles me apresentariam aquele papel, e eu, a mãe boa e tola, provavelmente assinaria sem questionar. Dona Jandira, Teresa me chamou do andar de cima. Venha ver isso. Subi as escadas. Do quarto do casal, a vista era deslumbrante. Um pedaço do mar brilhava entre os prédios. Quanto vale a casa? Perguntei. No mercado atual? Entre 2,5 milhões e 2,8 milhões, quase 3 milhões. Depois de quitar o financiamento e pagar as taxas, eu ficaria com quase 2 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar meu próprio apartamento. Dinheiro suficiente para nunca mais precisar de ninguém. Dinheiro suficiente para viajar. Paris é linda na primavera. A voz da minha irmã ecoou em minha memória. Vamos fazer isso, falei para Teresa. O mais rápido possível. A senhora tem noção do estrago que isso vai causar? Ela perguntou com uma gentileza inesperada. Não, não tenho. Mas vou fazer mesmo assim. Ela assentiu. Então vamos ao trabalho. Na saída, parei na cozinha. Sobre a geladeira, fotos dos meus netos sorriam para mim, Sofia e Mateus. Meu coração se apertou. Eles eram inocentes em tudo aquilo. Eu ainda serei a avó de vocês. Prometi em um sussurro, tocando o rosto sorridente de Sofia na foto. Mas será nos meus termos, com respeito. Saí e tranquei a porta, o clique da fechadura soando como o início de um novo capítulo. Enquanto eu voltava para o meu pequeno apartamento, o celular vibrou na bolsa. Uma notificação. Era Daniel. A primeira mensagem desde que partiram para o porto. Abri e a foto me atingiu como um soco. Ele, Patrícia e as crianças, todos sorrisos e cloro na piscina do navio. A legenda piscava, cruel em sua simplicidade. Família reunida, família unida.
Deletei a imagem sem uma palavra. Naquele instante, algo em mim se solidificou. Os dias seguintes foram um borrão de eficiência. Transformei-me em algo que jamais imaginei ser. Focada, implacável, determinada. Teresa, a corretora, voltou com um fotógrafo, e a casa foi capturada de todos os ângulos, cada imagem mais deslumbrante que a outra. Nas fotos, parecia uma daquelas moradas de revista, impessoais e perfeitas. Enquanto isso, o Dr. Marcos preparava a papelada. Revisamos cada cláusula, cada vírgula. Tudo tinha que ser blindado, à prova de qualquer contestação. Em 3 dias, a casa estava oficialmente no mercado. A estratégia de Teresa era cirúrgica, uma divulgação discreta, apenas para uma lista de clientes pré-selecionados, gente com poder de compra imediato. Não queremos alarde, ela disse, com um olhar cúmplice. Queremos um resultado. As visitas começaram. Casais jovens, executivos, médicos, todos percorriam os cômodos com o mesmo encanto nos olhos. É perfeita, diziam. Exatamente o que procurávamos. No quinto dia, 3 propostas estavam sobre a mesa. Uma delas, de um casal de médicos, Juliana e Fernando, era irrecusável. 2.800.000 à vista, com uma cláusula de fechamento imediato. É essa, eu disse a Teresa, a voz firme. Aceite. No sexto dia, o cheiro de papel e tinta de cartório preenchia o ar enquanto assinávamos a escritura. Juliana, uma mulher simpática na casa dos 35 anos, apertou minha mão. A casa é maravilhosa, dona Jandira. Muito obrigada por esta oportunidade. Espero que sejam muito felizes aqui, respondi, e as palavras eram sinceras. Ao menos alguém seria. No sétimo dia, o dinheiro caiu na minha conta. 2.200.000 reais, líquidos, depois de quitar o financiamento e pagar todas as taxas. O navio deles chegaria no dia seguinte. Passei aquele último dia encaixotando as vidas de Daniel e Patrícia. Não foi por crueldade. Foi porque no fundo do meu ser ferido, eu ainda era mãe. Contratei uma empresa de mudanças. Embalei tudo com um cuidado metódico. As roupas, os livros, os brinquedos das crianças. Tudo foi levado para um depósito, que aluguei e paguei por 3 meses. Então, sentei-me à mesa do meu pequeno apartamento e escrevi. Cada palavra pesava uma tonelada. Daniel, quando você me disse que eu não era família o suficiente para estar no cruzeiro, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas aquele momento. Foram anos de exclusão, de ser tratada como um recurso útil quando conveniente e um estorvo quando não. Eu vendi a casa. Sim, a casa do Leblon. Antes que você grite, me chame de louca, de egoísta, de monstro, me deixe explicar. Aquela casa sempre esteve no meu nome. Eu vendi o meu apartamento para dar a entrada. Legalmente, ela era minha. E eu descobri o plano de vocês de transferi-la para seus nomes assim que a quitassem, sem jamais me consultar. Todos os seus pertences estão em um depósito. O endereço está abaixo. Paguei por 3 meses. Depois disso, a responsabilidade é de vocês. O dinheiro da venda? Vou usá-lo para recomeçar. Uma vida onde eu não sou um acessório, uma babá gratuita ou uma solução financeira descartável. Eu ainda sou sua mãe, ainda amo você e meus netos. Mas não posso mais aceitar ser tratada como menos do que sou. Quando estiver pronto para uma conversa de verdade, com respeito mútuo, você tem o meu número. Mãe. Deixei a carta sobre a mesa da casa agora vazia, junto com as chaves e o endereço do depósito. Dali, fui direto para uma agência de viagens. Preciso de uma passagem para Paris, disse à atendente. A mais rápida possível. Naquela noite, à véspera do retorno deles,
Fiz algo que não fazia há décadas. Eu dancei. Dancei sozinha, na sala do meu apartamento, com a música alta nos fones de ouvido, e deixei que as lágrimas corressem. Eram lágrimas de tristeza, de alívio, de medo e de uma estranha e vertiginosa excitação. Pela primeira vez em anos, o futuro era meu. Mas o que aconteceu quando Daniel voltou do cruzeiro? Bem, isso foi além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Eu estava na fila do check-in no Aeroporto Internacional do Rio quando meu celular começou a vibrar sem parar. Daniel. 47 chamadas perdidas em menos de 2 horas. As mensagens de texto chegavam como uma enxurrada. Mãe, atende! O que você fez? Cadê a minha casa? Você enlouqueceu? Isso é crime. Você vai ser presa. Como pôde fazer isso com seus netos? Desliguei o aparelho. Meu voo sairia em 3 horas. Havia tempo. Sentei-me em um dos bancos do saguão, com minha mala de mão ao lado, e deixei a realidade me inundar. Eu tinha feito. Eu realmente tinha feito. Vendi a casa do meu filho enquanto ele estava de férias, peguei o dinheiro e estava fugindo do país. Se alguém me contasse essa história um mês antes, eu riria. Jamais me julgaria capaz. Mas a culpa que eu esperava sentir não veio. Ou melhor, ela veio, mas trouxe consigo um sentimento muito mais poderoso: libertação. Religuei o celular, não para ler as mensagens, mas para fazer uma última chamada. Alô? A voz de Rosa do outro lado soava sonolenta. Claro, em Paris eram 5 da manhã. Rosa, sou eu. Estou indo para Iai. Jandira? Agora? É sério? Sim. Chego amanhã de manhã. Posso ficar com você por uns dias? Houve uma pausa. E então, ouvi a risada baixa de Rosa. Você finalmente fez uma loucura, não foi? Me conta tudo quando chegar. Vou preparar o quarto de hóspedes. Desliguei e respirei fundo. O voo foi longo, inquieto. Não consegui pregar os olhos, repassando cada detalhe em minha mente. A mensagem no porto, a conversa que ouvi sobre me mandarem para um lugar menor, anos de pequenas humilhações, de ser tolerada, mas nunca verdadeiramente amada. Quando o avião pousou em Paris, o sol da manhã pintava o céu de rosa e dourado. Pela janela, vi a cidade se estender abaixo de mim, a Torre Eiffel ao longe, delicada como um brinquedo. Um novo começo. Rosa me esperava no desembarque, elegante como sempre em um sobretudo cinza. Mas quando me viu, seu rosto se abriu no mais genuíno dos sorrisos e ela me abraçou forte. Bem-vinda a Paris, irmã. No caminho para o apartamento dela, no Marrais, contei tudo. O cruzeiro, a mensagem, a venda, a fuga. Rosa ouvia em silêncio, apenas assentindo com a cabeça. Quando terminei, ela me olhou e disse, simplesmente: Você demorou. Como assim? Jandira, eu te observo há anos. Vi você se apagando, se diminuindo, até se tornar nada além de um recurso para aquele rapaz e aquela mulher. Quantas vezes eu te chamei para vir, para viajar, para viver a sua vida. Mas ele é meu filho. Sim, e você é a mãe dele. Mas você também é Jandira, uma pessoa inteira, com sonhos e direito à felicidade. Quando foi a última vez que fez algo só para você? Eu não soube responder. Honestamente, não me lembrava. O apartamento de Rosa tinha o cheiro de café fresco e livros velhos, com janelas que davam para uma pracinha arborizada. Pode ficar o tempo que precisar, ela disse, me mostrando um quarto aconchegante. Um mês, um ano, o que for. Desabei na cama e, pela primeira vez em dias, dormi um sono profundo, sem sonhos.
Acordei no meio da tarde, desorientada. Paris. Eu estava em Paris. Meu celular estava na mesinha de cabeceira, ligado. Rosa devia tê-lo colocado para carregar. 153 chamadas perdidas. 89 mensagens. E 3 recados de voz. Contra meu bom senso, ouvi o primeiro. Era Daniel, aos berros. Mãe, você não tinha o direito. É a minha casa. Eu paguei por ela. Você vai devolver esse dinheiro ou eu vou te processar. Me ouviu? Eu vou te processar. O segundo era de Patrícia, a voz controlada, mas gotejando veneno. Jandira, não sei que tipo de surto é esse, mas isso é apropriação indébita. Você roubou a nossa casa. Quando revertermos isso, e nós vamos reverter, vai ter que explicar aos seus netos por que a avó deles é uma criminosa. O terceiro era Daniel de novo, mas desta vez ele chorava. Mãe, por favor, a gente não tem para onde ir. As crianças estão assustadas. Tudo que a gente construiu. Como você pôde? Eu pensei que você me amava. Essa doeu. Essa feriu de verdade. Mas então, a lembrança da foto na piscina veio à tona. Você não é família o suficiente. A memória do plano deles de me descartar. Desliguei o celular outra vez. Rosa bateu na porta. Acordou? Vem. Fiz um chá. Sentadas na cozinha, com os telhados de Paris como cenário, ela me serviu uma xícara de camomila. Eles ligaram, eu disse. Imagino. E então? Vão me processar. Dizem que destruí a vida deles. Rosa tomou um gole de seu chá. E você? O que você acha? Eu, às vezes, acho que fiz a coisa certa. Outras, que sou o monstro que eles dizem que eu sou. Jandira, olhe para mim. Ela segurou minha mão. Você passou 40 anos criando esse menino. Vendeu a sua casa para dar um teto a eles. Foi babá, banco, empregada. E quando quis participar de uma simples viagem, foi excluída. Você não fez nada que não fosse seu por direito. Eles se deram bem demais nesse acordo. E você sabe disso. Ela tinha razão, mas a culpa ainda me roía. E os netos? Sussurrei. Eles não têm culpa. E você ainda pode ser a avó deles. Mas agora, nos seus termos. No dia seguinte, Rosa me levou a um pequeno ateliê de arte perto da Sacré-Cœur. O lugar era inundado de luz e cheirava a tinta e terebintina. Faço aulas de aquarela aqui, ela explicou. É a minha terapia. A professora, Simone, nos recebeu com um sorriso. Você pinta? Ela me perguntou. Eu pintava, respondi. Há muito tempo, antes de tudo. Nunca é tarde para recomeçar, disse ela, com uma simplicidade que me desarmou. Temos uma vaga na turma de iniciantes. E assim, uma semana depois de vender a casa e fugir do país, eu estava sentada em um ateliê parisiense, com um pincel na mão e uma tela em branco à minha frente. As primeiras pinceladas foram tímidas, mas logo o corpo se lembrou. A tinta fluía, azuis, verdes, um toque de vermelho. Não era nada especial, apenas cores se misturando, mas era meu. A paz, no entanto, foi interrompida uma semana depois. Liguei o celular e havia uma mensagem de um número desconhecido. Era de um advogado. Daniel havia entrado com uma ação judicial contra mim. Sentei-me em um café, com o laptop aberto, lendo as 37 páginas da petição. 37 páginas que me pintavam como uma manipuladora cruel. A requerente, Jandira Santos Oliveira, através de manobra fraudulenta e aproveitando-se de viagem familiar, vendeu o imóvel sobre o qual os requeridos
tinham expectativa legítima de propriedade. Expectativa legítima. A petição listava cada melhoria, cada parcela paga, e culminava com uma sessão sobre os danos emocionais causados às crianças, forçadas a deixar seu lar pelo ato premeditado e cruel da avó. Aquilo me atingiu como um soco no estômago, e foi então que meu celular tocou. Era o Dr. Marcos. A batalha estava apenas começando. Dona Jandira, recebeu a petição? A voz do Dr. Marcos soou do outro lado da linha, clara e profissional. Eu olhava pela janela o céu cinzento de Paris, um exemplar do documento aberto sobre a mesa. Estou a ler agora. E? Qual a sua impressão? Respirei fundo, sentindo o peso de cada palavra impressa. Impressão? Doutor, estou a ser pintada como uma criminosa, uma vilã de novela. Ele soltou um suspiro contido, o som de quem já viu esta cena dezenas de vezes. É uma estratégia comum, Jandira. Criar uma narrativa emocional para compensar a fraqueza jurídica do caso. Não se preocupe, é muito barulho por nada. Como assim? Eles não têm um caso. A casa estava no seu nome, e ponto final. Não havia contrato formal de transferência, nenhum documento que os amparasse. Legalmente, a senhora estava no seu pleno direito. Eles vão perder. Mas e tudo o que estão a dizer? Sobre as prestações, as melhorias na casa? Se quiserem, podem entrar com uma ação de ressarcimento por esses valores, desde que comprovados. Mas isso é completamente diferente de anular a venda ou tomar a propriedade. No pior dos cenários, a senhora teria de devolver parte do dinheiro. E mesmo isso seria uma batalha para eles, sem um contrato formal. Senti um alívio imenso, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Mas a voz dele interrompeu a minha paz momentânea. Contudo, ele continuou: há uma decisão que só a senhora pode tomar. Qual? Se quer lutar ou se quer negociar. Porque sim, a senhora vai ganhar este processo. Mas vai custar tempo, dinheiro e, definitivamente, vai destruir qualquer réstia de reconciliação familiar. Fiquei em silêncio. Era exatamente este o dilema que me assombrava nas últimas semanas. Pense bem, disse o Dr. Marcos, com uma gentileza inesperada. A senhora quer ter razão ou quer ter uma família? Desliguei o telefone e continuei a olhar para a rua movimentada lá embaixo. Pessoas passavam, a rir, a conversar, a viver as suas vidas, completamente alheias à tempestade que se formava dentro de mim. Ter razão ou ter uma família? A pergunta era injusta. Implicava que eu não podia ter as duas coisas, que tinha de escolher entre a minha dignidade e o meu filho. Mas que tipo de família eu teria se cedesse agora? Se anulasse a venda, devolvesse a casa, aceitasse o papel que me impunham? Voltaria a ser a Jandira conveniente, a ama, o caixa eletrônico. A pessoa que só é família quando precisam dela. Não, eu não podia voltar atrás. Mas talvez pudesse seguir em frente de uma forma diferente. Liguei de volta para o Dr. Marcos. Quero fazer uma contraproposta. Estou a ouvir. Vou calcular o valor exato que eles pagaram em prestações e em melhorias comprovadas na casa. Oferecerei a devolução dessa quantia, com correção monetária. Em troca, a venda mantém-se e eles retiram o processo. Isso é mais do que generoso, Jandira. A senhora não precisa de. Eu sei, interrompi, mas eu preciso de fazer isto por mim, para saber que tentei fazer a coisa certa, dentro do possível. E se eles recusarem? Então, lutamos na justiça e eles que percam. Dr. Marcos ficou em silêncio por um instante. A senhora ficou mais forte, sabia? Não me sinto forte.
Sinto-me como se estivesse a caminhar numa corda bamba. É exatamente assim que a coragem se parece. Nos dias seguintes, mergulhei em números. Calculei cada prestação paga, cada recibo de melhoria que eles me tinham mostrado com orgulho ao longo dos anos. Criei uma folha de cálculo detalhada. O total, com a correção monetária, chegava a 487 mil reais. Era quase um quarto do que eu tinha ganho com a venda, mas era justo. Era mais do que justo. Enquanto isso, a vida em Paris começava a tomar forma. As aulas de aguarela tornaram-se o ponto alto das minhas semanas. Simone, a professora, era uma mulher paciente que encorajava a experimentação. Não existe erro na arte, dizia ela com um sorriso. Apenas descobertas. Comecei a pintar as minhas memórias. Não as boas, essas eram demasiado fáceis. Pintei as difíceis. Uma tela em tons de cinza e azul que representava o dia no porto. Outra, de vermelhos e negros, que falava de raiva e desilusão. Uma terceira, de amarelos e laranjas, sobre o recomeço. Rosa, a minha irmã, arrastava-me para conhecer a cidade. Visitamos museus onde passávamos horas em silêncio, a contemplar as obras dos mestres. Caminhamos pelas margens do Sena ao pôr do sol. Bebemos vinho em bistrôs minúsculos, onde a comida era simples, mas feita com amor. Estás diferente, disse-me Rosa uma noite, enquanto jantávamos num restaurante no Quartier Latin. Diferente como? Mais presente. Antes, mesmo quando falávamos ao telefone, eu sentia que a tua cabeça estava noutro lugar, a pensar nas necessidades de toda a gente, menos nas tuas. Agora, tu estás aqui, realmente aqui. Ela tinha razão. Pela primeira vez em décadas, eu estava a viver no presente, sem planear o próximo favor que precisava de fazer, sem me preocupar com as necessidades dos outros, apenas a existir. Mas a paz não durou. Dr. Marcos ligou 2 semanas depois. Eles recusaram a oferta. Senti o chão a desaparecer sob os meus pés. Recusaram? Completamente. O advogado deles disse que é um insulto oferecer meros 487 mil quando eles perderam uma casa de quase 3 milhões. Mas isso é absurdo. Querem a anulação completa da venda ou o valor integral da casa? Sim, é absurdo. E o juiz vai ver isso. Mas, Jandira, precisa de entender o que isto significa. Significa que teremos de ir a julgamento. A senhora terá de voltar ao Brasil. Terá de se sentar na mesma sala que o seu filho e ouvir um advogado a chamar-lhe de monstro durante horas. Fechei os olhos, a imagem a formar-se na minha mente. Quando? A audiência preliminar é daqui a 6 semanas. Consegue estar aqui? 6 semanas. 6 semanas para continuar a construir esta nova vida antes de ter de voltar para enfrentar a destruição da antiga. Estarei. Depois de desligar, sentei-me na varanda do apartamento de Rosa e chorei. Não de arrependimento, mas de cansaço, de tristeza por tudo o que poderia ter sido e não foi. Rosa veio sentar-se ao meu lado em silêncio e apenas pousou a mão no meu ombro. Queres falar? Eles recusaram a minha oferta. Querem guerra. Então vais dar-lhes guerra? Não tenho escolha. Temos sempre escolha, Jandira. A questão é se estamos dispostas a viver com as consequências. E se eu estiver a fazer a coisa errada? E se, daqui a anos, eu olhar para trás e perceber que destruí a minha família por orgulho? Rosa virou-se para mim, os seus olhos sérios e cheios de afeto. Tu não destruíste nada. Tu impuseste limites. Tu valorizaste-te. Se a tua família se desfez com isso, é porque foi construída sobre fundações podres. E minha irmã, deixa-me dizer-te uma coisa.
Nada que se constrói sobre mentira e conveniência dura. É melhor reconstruir sobre a verdade, mesmo que doa. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitada a olhar para o teto, a minha mente a repassar cada momento. Pensei em Daniel, o meu menino de olhos grandes que corria para os meus braços. Pensei no homem em que ele se tornou, influenciado por uma mulher que via as pessoas como recursos. Pensei em Patrícia, sempre tão controlada, tão preocupada com as aparências. Seria ela realmente má? Ou apenas um produto de uma sociedade que nos ensina a valorizar o status acima das pessoas? Pensei em Sofia e Mateus, inocentes nesta guerra de adultos. E pensei em mim, na Jandira que fui, na mulher que me estava a tornar e na que ainda poderia ser. No dia seguinte, voltei ao ateliê. Simone notou a minha agitação. Quer partilhar o que a perturba? E eu contei. Contei tudo. A casa, a venda, o processo, a culpa. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio, a misturar tintas na sua paleta com gestos lentos e deliberados. Sabe, disse ela finalmente, eu tive de fazer uma escolha parecida há muitos anos. A minha família queria que eu seguisse a carreira de direito. Era tradição. O meu pai, os meus tios, todos advogados. Mas eu queria pintar. Quando anunciei que ia para uma escola de artes, eles deserdaram-me. Literalmente. Disseram que eu já não fazia parte da família. E arrependeu-se? Todos os dias, durante anos. Mas sabe o que percebi? Eu estava de luto não pela família que perdi, mas pela família que eu julgava ter. Aquela que me amava incondicionalmente. Essa família nunca existiu. Era uma fantasia que eu mantinha porque era mais confortável do que a verdade. E hoje? Vocês falam? Ela sorriu. Um sorriso melancólico, mas sereno. O meu pai apareceu na minha primeira exposição, 5 anos depois. Chorou em frente aos meus quadros. Disse que tinha sido um idiota. Ainda falamos pouco, mas agora existe respeito. Um respeito verdadeiro. E isso vale mais do que 1000 jantares de fachada. Peguei no meu pincel. Desta vez, não planeei nada. Deixei a tinta fluir, as cores misturarem-se na tela como as minhas emoções. Horas depois, diante de mim, estava a pintura de uma mulher de costas, a olhar para um horizonte dourado. Ela estava sozinha, mas não parecia solitária. Parecia livre. É lindo, disse Simone por trás de mim. Vai expor? Expor? A ideia era tão absurda que me fez rir. Temos uma pequena exposição de alunos daqui a um mês. Nada grandioso, apenas um café cultural aqui perto. As suas pinturas merecem ser vistas. Uma exposição. Eu, Jandira, a expor as minhas pinturas em Paris. Ri outra vez, mas desta vez a ideia não me pareceu tão absurda. Por que não? Por que não fazer algo completamente inesperado? Por que não ser a mulher daquela pintura? Sim, falei, a minha voz mais firme do que eu esperava. Vou expor. Naquela noite, escrevi um e-mail para o Dr. Marcos. Doutor, confirmo a minha presença na audiência. Contudo, quero que prepare um documento adicional. Se eles não aceitarem a oferta de ressarcimento, mesmo com a mediação do juiz, quero propor uma última alternativa. Eles desistem do processo e eu estabeleço um fundo de visitas para os meus netos. Pagarei as passagens para que Sofia e Mateus me visitem em Paris uma vez por ano, sozinhos ou acompanhados por alguém da minha confiança. Não haverá contato obrigatório com Daniel e Patrícia durante estas visitas, mas eles terão acesso por telefone. Em contrapartida, também abdico de qualquer ação por danos morais que eu poderia mover contra eles. É a minha oferta final. Ou aceitam, ou vemo-nos no tribunal. Era uma oferta generosa,
mais do que eles mereciam. Mas eu precisava de a fazer. Precisava de saber que tinha esgotado todas as pontes antes de fechar aquela porta para sempre. E se eles recusassem? Bem, então eu estaria em paz com o que viesse a seguir. Porque pela primeira vez na vida, eu estava a ditar os meus próprios termos. E isso, descobri, era o verdadeiro significado de liberdade. O que aconteceu naquela audiência, no entanto, e o que Daniel finalmente me disse, cara a cara, mudaria tudo mais uma vez. O voo de volta ao Brasil foi turbulento. Não por causa do tempo, mas pelo turbilhão de emoções que crescia a cada hora que me aproximava do Rio. As 6 semanas em Paris tinham me transformado. Eu via-o nas fotografias que Rosa tirava. O meu rosto parecia mais relaxado, os meus ombros já não estavam permanentemente tensos. Havia nos meus olhos um brilho que não existia antes. Era esperança, era dignidade. Mas voltar significava enfrentar a versão antiga de mim mesma e as pessoas que a mantinham prisioneira. Enfrentar Daniel. Enfrentar a possibilidade de que, mesmo fazendo a coisa certa, eu poderia perdê-lo para sempre. Dr. Marcos foi buscar-me ao aeroporto. Está pronta? Perguntou ele, a pegar na minha mala. Não, mas vamos na mesma. A audiência estava marcada para o dia seguinte. Sentei-me no quarto de hotel, um espaço impessoal e estéril, e tentei escrever o que diria a Daniel se tivesse a oportunidade. Cada tentativa soava errada. Demasiado defensiva, demasiado agressiva, demasiado patética. Desisti. Teria de confiar que as palavras certas surgiriam no momento certo. O fórum era um prédio cinzento e imponente, com o cheiro a papel velho e desespero contido. Dr. Marcos guiou-me por corredores movimentados até uma pequena sala de espera. Eles já estão aqui. Chegaram cedo. O meu coração disparou. Já? Na sala de audiências. Quer vê-los antes? Não. Sim. Não sei. Ele pousou uma mão tranquilizadora no meu ombro. Jandira, lembre-se do que conversamos. A senhora não fez nada de ilegal. Não se deixe intimidar. Assenti, mas as minhas mãos tremiam. Quando entramos na sala, vi-os imediatamente. Daniel estava mais magro, com olheiras profundas. Patrícia, ao seu lado, usava um fato preto impecável, mas havia no seu rosto algo que eu nunca tinha visto: medo. Ao ver-me, Daniel levantou-se instintivamente, como se quisesse vir falar comigo, mas o seu advogado, um homem de fato caro e cabelo engomado, segurou-o pelo braço, um gesto subtil, mas firme. Sentei-me do outro lado da sala, com o meu advogado. Não conseguia desviar o olhar do meu filho. Como chegamos a isto? A juíza entrou, uma mulher de 50 e poucos anos, com uma expressão de quem já tinha visto de tudo. Processo número 000473829-2025. Requerentes Daniel Oliveira e Patrícia Mendes. Oliveira versus requerida Jandira Santos Oliveira. Doutor Mendonça, pode começar. O advogado deles levantou-se. O seu discurso foi uma repetição da petição, um melodrama sobre uma família destruída por uma mãe cruel e calculista. Excelência, os meus clientes são vítimas de um golpe impiedoso. Enquanto desfrutavam de umas merecidas férias, a genitora, aproveitando-se da sua ausência, vendeu o imóvel onde residiam. Um imóvel que, embora registrado em nome da requerida, foi adquirido com contribuição substancial dos requerentes. Ele falou durante 20 minutos. Cada palavra era uma facada, dita na frente de Daniel, que mantinha o olhar fixo no chão, incapaz de me encarar. Quando ele terminou, foi a vez do Dr. Marcos. Excelência, este caso é um exemplo claro de ingratidão a tentar disfarçar-se de legalidade.
A senhora Jandira não só criou o seu filho sozinha, com múltiplos empregos, como vendeu o seu próprio apartamento para dar a entrada da propriedade em questão. Fez isso por amor, por generosidade. E como foi retribuída? Ela fora excluída de uma viagem em família, tratada como um estorvo, e por mero acaso, descobrira que os próprios filho e nora planeavam transferir a sua casa para os nomes deles, sem sequer consultarem a legítima proprietária. O meu advogado apresentou todos os documentos, a escritura em meu nome, os comprovativos da venda do meu antigo apartamento, os e-mails trocados onde Patrícia sugeria limitar as minhas visitas e, o mais devastador de todos, a minuta do documento de transferência que eu encontrara em casa. Vi Patrícia empalidecer quando aquela folha foi apresentada. A senhora Jandira agiu dentro dos seus direitos legais. Mais do que isso, continuou o Dr. Marcos, a sua voz ressoando com firmeza. Ela fez uma oferta extraordinariamente generosa para ressarcir os valores pagos pelos requerentes. Uma oferta que foi arrogantemente recusada. E agora, ela apresenta uma segunda proposta, ainda mais generosa. Lhe detalhou a minha ideia do fundo para as visitas dos netos. A juíza lia tudo com atenção, tomando notas. Doutor Mendonça, os seus clientes possuem algum contrato formal de transferência de propriedade assinado pela requerida? Não, Excelência, mas havia um acordo verbal. Um acordo verbal que a requerida desconhecia, segundo o depoimento que ainda irá prestar. E mesmo que existisse, seria necessária uma formalização legal. O Dr. Marcos está correto. A propriedade pertence legalmente à senhora Jandira e ela tinha todo o direito de a vender. Mas, Excelência, as melhorias feitas no imóvel, as prestações pagas, podem ser ressarcidas, e a requerida já se ofereceu para o fazer. Vou conceder 10 minutos para que os seus clientes considerem a nova oferta. Se não a aceitarem, este caso irá a julgamento. E adianto que não vejo qualquer base legal para o pedido de anulação da venda. A juíza levantou-se e deixou a sala. Um silêncio denso instalou-se. Então, Daniel ergueu-se e caminhou na minha direção. Mãe! O Dr. Marcos olhou para mim, perguntando em silêncio se eu queria que ele interviesse. Abanei a cabeça. Não. Podes falar, Daniel. Eu nem sei por onde começar. Patrícia aproximou-se dele. Daniel, não faças isso. Lembra-te do que o advogado disse? Mas ele ignorou-a. Mãe, eu estraguei tudo, não foi? Senti lágrimas a queimarem-me os olhos, mas não as deixei cair. Não foste só tu. Fui, sim. Eu deixei a Patrícia tomar as rédeas. Deixei que ela decidisse quem era importante e quem não era. Deixei que fosses tratada como, como menos que humana. Completei, a voz firme. Ele assentiu, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Quando vendeste a casa, eu fiquei furioso. Pensei que tinhas enlouquecido, mas depois, nestes últimos dias, a dormir em casa de amigos, a ter de explicar à Sofia e ao Mateus porque já não tínhamos casa. Eu comecei a entender. A entender o quê? Que estiveste sempre lá. Sempre. Para tudo. E eu nunca estive lá para ti. Nem quando precisavas, nem quando só querias estar presente. Eu tratei-te como uma funcionária. Pior que uma funcionária. Corrigi. Porque os funcionários, pelo menos, recebem respeito e um salário justo. Patrícia tentou puxar Daniel, mas ele desvencilhou-se. Patrícia, para, por favor. Apenas para. Ele voltou-se novamente para mim. Aceito a tua oferta, mãe. O ressarcimento dos valores, o fundo de visitas, tudo. E não é porque o advogado disse que vamos perder. É porque é mais do que eu mereço, mais do que nós merecemos.
Daniel, começou Patrícia. Não! Gritou ele, e toda a sala se sobressaltou. Chega, Patrícia. Chega de jogos, de manipulações, de tentar controlar toda a gente. Olha onde isto nos trouxe. Perdemos uma casa porque eu deixei que me convencesses de que a minha mãe não era importante. Perdemos a dignidade porque eu deixei que ditasses quem era família e quem não era. Um rubor de fúria e humilhação escalou o pescoço de Patrícia. Eu só estava a tentar estabelecer limites saudáveis. Limites? A voz de Daniel estava carregada de amargura. Excluir a minha mãe de uma viagem que eu lhe prometi não é um limite saudável, Patrícia. É crueldade. E eu fui conivente. A juíza regressou nesse exato momento. Chegaram a uma conclusão? O advogado de Daniel começou a falar, mas o meu filho interrompeu-o. Sim, Excelência. Aceitamos a oferta da minha mãe. Retiramos o processo. O advogado ficou boquiaberto. Mas, senhor Daniel, se esperarmos, eu disse que aceitamos. Prepare os documentos. A juíza sorriu. O primeiro sorriso que lhe vi. Bem, dou-vos 30 dias para formalizarem este acordo. Caso de conciliação bem-sucedida. Próximo caso. E assim, simplesmente assim, acabou. O Dr. Marcos levou-me para assinar alguns papéis preliminares. Ao longe, vi Daniel e Patrícia a discutirem acaloradamente com o advogado deles. Quando terminamos, Daniel aproximou-se de mim novamente. Mãe, podemos conversar? Noutro sítio? Olhei para o Dr. Marcos, que assentiu. Há um café aqui perto, disse ele. Estarei à vossa espera no carro. O café era pequeno e barulhento, mas conseguimos uma mesa nos fundos. Apenas Daniel e eu. Patrícia fora-se embora, visivelmente furiosa. Ficamos em silêncio por um longo momento, a mexer em cafés que nenhum de nós bebia. Estás diferente, disse Daniel por fim. Estou. Paris fez-te bem. Paris salvou-me. Ele engoliu em seco. Mãe, eu não sei como pedir desculpa por tudo. Não sei sequer se posso pedir perdão por algo tão grande. Podes, mas precisas de entender uma coisa, Daniel. Eu aceito as tuas desculpas. Acredito que estás arrependido. Mas as coisas não podem voltar a ser como eram. Eu sei. Não sei se sabes. Porque o como era não era bom para mim. Eu era invisível na minha própria família. Era útil, mas não amada. Valorizada quando conveniente, descartável quando não. Tens razão, disse ele, baixando o olhar. E eu vou ter de viver com isso para o resto da minha vida. E a Patrícia? Ele suspirou. Estamos a fazer terapia de casal. Foi a condição dela para não se separar de mim. E está a ser difícil. A terapeuta está a obrigá-la a encarar coisas sobre si mesma que ela sempre ignorou. Sobre controlo, manipulação, sobre um medo de não ser suficiente que ela projeta ao tentar dominar todos à sua volta. E achas que ela pode mudar? Não sei. Sinceramente, não sei se o nosso casamento vai sobreviver a isto, mas preciso de tentar. Pelas crianças. E por mim. Assenti. E quanto a nós? Perguntou ele, a voz quase um sussurro. Eu continuo a ser tua mãe. Continuo a amar-te. Mas preciso que entendas que este amor agora vem com limites. Não vou mais permitir que tu ou qualquer outra pessoa me trate como menos do que eu sou. E os netos? O fundo de visitas? Mantém-se. Uma vez por ano, a Sofia e o Mateus podem visitar-me em Paris. Se tu e a Patrícia quiserem vir, podem, mas ficarão num hotel. E as visitas terão horários combinados. Eu já não sou uma ama a tempo inteiro. É justo. E respirei fundo.
Quando eu regressar ao Brasil, porque vou regressar e comprar o meu próprio apartamento, terás de reconstruir a minha confiança. E isso não acontece de um dia para o outro. Eu faço o que for preciso. Pegamos nos nossos cafés, já frios, mas não importava. Mãe, disse Daniel após um longo silêncio, posso perguntar-te uma coisa? Podes. Quando estavas a vender a casa, a planear tudo, sentiste culpa? Pensei cuidadosamente antes de responder. Sim, muita. Mas sabes o que percebi? A culpa não significa que estás a fazer a coisa errada. Às vezes, significa apenas que estás a fazer algo novo, algo que vai contra tudo o que te ensinaram a ser. E nós, mulheres, somos especialmente ensinadas a sentir culpa por colocarmos as nossas necessidades em primeiro lugar. Então não te arrependeste do que fiz? Não. De como chegamos até aqui. Arrependo-me todos os dias. Ele assentiu lentamente. A Sofia pergunta por ti todos os dias. Onde está a avó? Quando é que a avó volta? O meu coração apertou-se. Eu ligo-lhe hoje à noite, prometo. Ela vai gostar. Ficamos mais alguns minutos, a terminar os cafés frios, a trocar pequenas conversas sobre como ele se estava a desenrascar, sobre a minha exposição em Paris, sobre o Mateus ter começado a ler. Não era a relação que tínhamos antes, mas era honesta, e talvez com o tempo pudesse transformar-se em algo ainda melhor. Quando nos despedimos à porta do café, Daniel abraçou-me. Eu vou fazer melhor, mãe. Prometo. Eu espero que sim. Regressei ao hotel exausta, emocional e fisicamente. Mas havia algo diferente em mim. Uma leveza. Como se um peso que eu carregara durante anos tivesse sido finalmente pousado no chão. Liguei a Rosa. Então, como correu? Eles aceitaram a oferta. Acabou. E como te sentes? Sinceramente, não sei. Aliviada, triste, esperançosa. Tudo ao mesmo tempo. Acho que é assim que as verdadeiras mudanças se sentem. Vem para casa, irmã. Paris está à tua espera. Casa. Paris era a minha casa agora, pelo menos por enquanto. Porque o que eu aprendera naquela jornada era que casa não era um lugar. Era onde podias ser completamente tu mesma. Onde eras valorizada. Onde importavas. E pela primeira vez em décadas, eu estava a começar a construir a minha. Mas a verdadeira reconstrução ainda estava para vir. 3 meses depois, o Café Cultural Le Petit Atelier, numa rua tranquila do 11º arrondissement, tinha paredes de tijolo exposto e grandes janelas que deixavam entrar a luz dourada do fim de tarde parisiense. Era ali que iria acontecer a minha primeira exposição. Artistas emergentes, vozes em transformação, dizia o cartaz na entrada. A minha secção chamava-se Reconstruindo o Lar. 5 pinturas que contavam, de forma abstrata, a minha jornada dos últimos meses. Eu estava mais nervosa do que alguma vez estivera. Rosa ajustava o meu colar pela terceira vez. Estás linda. E as tuas pinturas são maravilhosas. Para de te preocupar. E se não vier ninguém? Jandira. A Simone convidou meio bairro. E eu convidei a outra metade. Vai haver gente. E houve. O pequeno café começou a encher-se de pessoas. Outros artistas, estudantes de arte, amigos da Rosa, vizinhos que eu conhecera. Todos circulavam, bebiam vinho, admiravam as obras. Mas eu só conseguia olhar para a porta, à espera. Daniel dissera que viria. Mas e se tivesse desistido? Então, às 7h15, quando a exposição estava no auge, eles chegaram. Daniel e ao seu lado, de mãos dadas com ele, a Sofia e o Mateus.
O meu coração disparou. Corri até eles, ajoelhando-me para ficar à altura das crianças. Avó! Sofia atirou-se para os meus braços. Estás aqui de verdade. Mateus, sempre mais tímido, esperou pela sua vez, mas quando chegou, abraçou-me com uma força surpreendente para um menino de 5 anos. Tivemos saudades, murmurou ele no meu pescoço. Eu também tive tantas saudades vossas. Daniel estava parado ali com uma expressão que eu não via há anos: orgulho. Mãe, as pinturas são incríveis. Achas? Acho. Tens um talento verdadeiro. Rosa juntou-se a nós e conquistou imediatamente a Sofia e o Mateus com promessas de croissants de chocolate. Daniel e eu ficamos sozinhos por um momento, a olhar para a minha pintura favorita, a da mulher que contempla um horizonte dourado. És tu? Perguntou ele. Sou. Pareces livre? Estou. Pela primeira vez em muito tempo. Ele engoliu em seco. Sabes, mãe, eu não vim só para ver a tua exposição. Vim contar-te uma coisa. O meu estômago contraiu-se. O quê? A Patrícia e eu separamo-nos. Não foi uma surpresa, mas ainda assim doeu ouvi-lo. Lamento, Daniel. Eu não. Não totalmente. A terapia ajudou-nos a ver que, bem, que éramos tóxicos um para o outro. Ela empurrava-me para coisas que eu sabia que eram erradas e eu deixava porque era mais fácil do que confrontá-la. E isso não era justo para ninguém. Como é que as crianças estão a lidar com isso? Melhor do que esperávamos. Estabelecemos uma guarda partilhada saudável. A Patrícia está a mudar, a tentar mesmo. E isso é bom. E ele tirou um envelope do bolso. Isto é para ti. Abri. Era um cheque. Um cheque avultado. Daniel, o que é isto? É a tua parte do acordo. O ressarcimento que me deste, mais juros, mais um extra. Eu vendi o apartamento onde morávamos e comprei um mais pequeno. Pensei que merecias isto. Mereces ter de volta o que deste. Olhei para o cheque, depois para o meu filho. Eu não preciso disto, Daniel. Eu sei, mas eu preciso de o dar. Por favor, aceita. Aceitei o cheque, mas não pelo dinheiro. Aceitei porque era parte da reconstrução dele, tanto quanto da minha. Obrigada. Não, mãe. Obrigado eu, por não teres desistido de mim, por me ensinares, da forma mais dolorosa possível, o que significam limites e respeito. A noite continuou maravilhosamente. Por volta das 9, Simone bateu com um talher num copo para chamar a atenção. Quero agradecer a todos por terem vindo. Esta exposição é sobre transformação. E gostaria de destacar uma artista em particular. Jandira, podes vir aqui? Fui até ela, a corar. A Jandira começou a pintar há apenas 4 meses. 4 meses. E vejam o que ela criou. As suas obras falam de dor, de transformação, de coragem. Ela prova que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para sermos quem realmente somos. Os aplausos ecoaram pelo café. Olhei para o público, rostos sorridentes, alguns com lágrimas nos olhos. Daniel aplaudia mais alto que todos. Mas quem me fez chorar a sério foi a Sofia, que correu até mim e gritou: Aquela é a minha avó. Ela é uma artista. Sim, eu era artista. Era mãe, era avó, era irmã, era Jandira. E pela primeira vez, todas essas identidades coexistiam, sem que uma anulasse a outra. 5 meses depois, de volta ao Brasil. O apartamento que comprei ficava em Botafogo, num prédio antigo e charmoso, com vista para a Bahia. Não era grande. 2 quartos, sala, cozinha americana. Mas era meu. Cada móvel, cada quadro nas paredes, alguns de minha autoria,
outros de artistas que conheci em Paris. Cada detalhe era um espelho da mulher que eu me tornara. Um dos quartos transformei em meu ateliê, onde uma janela imensa capturava o sol da tarde, uma luz perfeita para a pintura. O outro dediquei aos meus netos, um pequeno santuário com 2 camas, brinquedos e livros à espera deles. Sofia e Mateus passavam um fim de semana por mês comigo. Era o meu fim de semana, um tempo em que as regras eram nossas. Íamos a museus, à praia, pintávamos juntos, sem a sombra de Patrícia a ditar cardápios, ou de Daniel a me tratar como uma babá conveniente. Éramos apenas nós, avó e netos, tecendo memórias autênticas. Naquele sábado, o aroma doce de brigadeiro pairava na cozinha, enquanto eu e Sofia mexíamos a panela. De repente, o som estridente da campainha quebrou a nossa calma. Deixa que eu atendo, gritou Mateus, disparando em direção à porta. Espere, Mateus. Olhe pelo olho mágico primeiro, alertei, limpando as mãos no avental. Mas era tarde. Quando cheguei à sala, a porta já estava aberta. E ali, parados no corredor, estavam Daniel e Patrícia. Senti meus ombros enrijecerem instantaneamente. Oi, mãe, disse Daniel, com um sorriso sem graça. Desculpa aparecer sem avisar. Eu sei que é o seu fim de semana com as crianças, mas a Patrícia queria. Bem, Patrícia deu um passo à frente. Havia algo de novo nela. O cabelo, mais curto, as roupas, menos formais. O rosto, sem a máscara de maquiagem impecável que sempre usava. Ela parecia humana. Jandira, eu queria falar com você, se você me der alguns minutos. Olhei para Daniel, que assentiu, encorajador. Crianças, vão lavar as mãos e terminar os brigadeiros. Cuidado com o fogão, está bem? Eles correram para a cozinha e eu conduzi o casal até a sala. Sentamo-nos e um silêncio pesado instalou-se por um momento. Patrícia encarava as próprias mãos, nervosa. Eu devia ter vindo antes, ela finalmente disse, a voz baixa. Meses atrás. Mas eu sentia vergonha e raiva e um turbilhão de coisas que minha terapeuta está me ajudando a entender. Tudo bem? Respondi cautelosa. Não, não está tudo bem. Jandira, eu fui horrível com você. Controladora, manipuladora, cruel. E o pior é que eu não enxergava. Ou melhor, eu via, mas me convencia de que estava apenas estabelecendo limites saudáveis, quando na verdade eu só estava te afastando porque eu tinha medo. Medo? A palavra soou estranha vinda dela. Medo de que você fosse mais importante para o Daniel e para as crianças do que eu. Medo de não ser suficiente. Então eu tentei te diminuir, te controlar, te tornar menos presente para que eu parecesse maior. Lágrimas brilhavam em seus olhos. E quando você vendeu a casa? Deus, eu fiquei furiosa. Te chamei de monstro, de louca, de egoísta. Mas sabe quando eu realmente entendi o que tinha feito? Quando? Quando minha própria mãe veio me visitar. Ela mora em Recife. Quase não nos falamos. Ela olhou para mim e disse: Patrícia, você se tornou exatamente o que eu temia. Uma mulher que usa as pessoas e as descarta quando não servem mais. E eu percebi que era verdade. Ela enxugou uma lágrima teimosa. Não estou pedindo perdão. Não acho que mereço. Mas estou te pedindo a chance de ser melhor. De ter um relacionamento respeitoso com você. Não porque você é a mãe do meu ex-marido, mas porque você é uma pessoa que merece respeito. Olhei para ela. Mas olhei de verdade. Talvez pela primeira vez em anos. E o que vi não era manipulação. Não era um jogo. Era apenas vulnerabilidade,
crua e honesta, numa mulher imperfeita que tentava ser melhor. Patrícia, eu aprecio sua coragem de vir aqui e dizer tudo isso. E sim, podemos tentar, mas vai levar tempo. A confiança não se reconstrói do dia para a noite. Eu sei, e estou disposta a me esforçar, o tempo que for preciso. Daniel, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou: Mãe, a gente também queria te dar uma coisa. Ele estendeu um embrulho que tirou da mochila. Desatei o laço com cuidado. Era um álbum de fotografias. Mas não eram fotos antigas, amareladas pelo tempo. Eram novas. Havia Sofia e Mateus desenhando, Daniel sorrindo. E então, uma imagem que me roubou o ar. Era eu. Em Paris, no dia da minha exposição, rodeada pelas minhas telas, com um sorriso que eu mal me lembrava de ter. O Daniel me enviou essa foto, explicou Patrícia. E quando eu a vi, vi uma mulher que tinha se reencontrado. E senti vergonha por ter tentado apagar isso em você. Nas páginas seguintes, espaços em branco aguardavam, com legendas escritas à mão. Primeiro Natal todos juntos, do jeito certo. Aniversário de 63 anos da vovó. Viagem para Paris em família, se ela quiser. É para preenchermos juntos, disse Daniel. Se você quiser, novas memórias, boas memórias, baseadas em respeito. Apertei o álbum contra o peito, sentindo as lágrimas, que tanto segurei, finalmente escorrerem pelo meu rosto. Vovó está chorando? A voz preocupada de Mateus veio da porta da sala. Estou, meu amor. Mas são lágrimas felizes. Posso ganhar um abraço para melhorar? Pode. E ali, na sala do meu apartamento, com meu neto nos braços e com meu filho e minha ex-nora tentando reconstruir pontes, senti uma paz que há muito não me visitava. Não era um final de conto de fadas. A vida era real, honesta e, pela primeira vez, recíproca. Um ano se passou. E aqui estou, na varanda do meu refúgio, com o calor de uma xícara de café nas mãos, escrevendo esta história. Sofia dorme no quarto de hóspedes. Pediu para passar a noite porque quer ver o nascer do sol comigo. Olho para o relógio. 6 da manhã. Minha irmã, Rosa, deve estar acordando em Paris. Combinamos uma videochamada mais tarde. Ela vem me visitar no próximo mês para planejarmos nossa exposição conjunta. Irmãs em Arte. Meu celular vibra. Uma mensagem de Daniel. Bom dia, mãe. Lembra da apresentação da Sofia na escola hoje? Você vem? Ela está ansiosa para saber se você vai estar lá. Respondo. Não perderia por nada. Encontro vocês às 2. E eu vou. Não por obrigação, nem por conveniência, mas por querer. Porque agora, estar presente é uma escolha minha. A outra mensagem é de Patrícia. Jandira, vi suas novas pinturas no Instagram. A série Mulheres que Florescem Tarde está magnífica. Posso comprar a número 3? É para o consultório da minha terapeuta. Ela disse que seria inspirador para as clientes dela. Eu sorrio. Patrícia abriu seu próprio negócio e trabalha de casa, mais presente para os filhos, mais genuína consigo mesma. A vida não é perfeita. Ainda sinto falta do Daniel menino, que me via como uma heroína. Mas aprendi que é melhor ter um filho adulto que te respeita do que um que te idealiza, mas te usa. Sofia acorda e se aninha em meu colo, ainda de pijama. Vovó, o sol está nascendo. E ele está. Dourado, rosado, alaranjado, pintando o céu do rio com matizes que nenhum artista conseguiria replicar em sua perfeição. É lindo, não é? Sussurro. Ela suspira. É. E cada dia nasce diferente, mais bonito que o anterior. Você diz isso todo dia? Ela ri. Porque é verdade.
E é, porque aprendi que não importa quantos amanheceres você perdeu olhando para trás. O que importa é que você ainda pode ver o sol nascer hoje. Ainda pode recomeçar. Ainda pode escolher a si mesma. Levei 62 anos para entender isso, mas como Simone me disse naquela galeria em Paris, nunca é tarde para recomeçar.